Tudo jóia, pessoal? Eu sou o professor Fabrício Pedron, do Departamento de Solos da UFSM, e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o que são os solos urbanos, por que eles são diferentes, e tão importantes para nossas vidas. Então, são solos que se encontram em áreas que apresentam um uso intenso, com fortes alterações na paisagem e que concentram boa parte, na verdade a grande maioria da nossa população. E nos últimos anos tem experimentado aí um aumento significativo nas suas áreas. A gente sabe muito pouco sobre o solo dessas áreas urbanas, então já está na hora da gente mudar esse cenário. Bora lá conhecer um pouquinho mais sobre estes solos. Bom, os solos urbanos eles têm sido interpretados como uma subdivisão dos solos antrópicos. Nesse caso a gente chama de antrossolos, vocês também podem encontrar na literatura antropossolos. Tá? Então os antrossolos geralmente eles são divididos em duas categorias. Uma delas, essas que estão representadas aqui como as terras pretas de índios, os sambaquis e os cerritos, são aquelas modificadas pelo homem ao longo do tempo com um processo genético de centenas a milhares de anos. Como é o caso das modificações então dessas áreas antrópicas indígenas, ok? E o principal processo está associado à adição de materiais orgânicos e resíduos de concha, como é o caso dos sambaquis, principalmente, ossos de animais e mesmo ossos humanos, e também cerâmicas, que é muito comum então nesse tipo de ambiente. Tá? Então esse material geralmente é formado por aterro, solos naturais que são aterrados, entulhados com resíduos da atividade humana. Um outro grupo são aqueles construídos rapidamente pelo homem, com processos de remoções e adições de materiais, como exemplo, solos de minas e solos urbanos. Tá? Então é isso que a gente vai comentar. São solos modificados muito rapidamente e totalmente alterados. Pode ser construído de um dia para o outro. O que seria importante também destacar aqui é que os antrossolos, eles são assim classificados porque sejam esses de origem de atividades indígenas, aonde são formados ao longo de vários anos dessas atividades, ou mesmo como, por exemplo, solos urbanos que são formados muitas vezes rapidamente. Esses solos geralmente apresentam alterações significativas na sua morfologia ou em propriedades químicas e físicas, enfim, e que com certeza afetam então o seu comportamento, ok? Afetam o seu potencial de uso. Por isso, então, são enquadrados numa classe específica, diferente daquelas que reservam os solos naturais. Muito bem, então agora vamos ver especificamente sobre os solos urbanos. Os solos urbanos são aqueles encontrados no ambiente urbano, certo? Podem ser solos naturais ou alterados. Mas geralmente quando a gente fala de solos urbanos a gente está se referindo àqueles que de fato são modificados por um uso específico atribuído a este ambiente. Então, no geral, salvo exceções, a gente então define solos urbanos como aqueles modificados pelo uso específico de áreas urbanas. Então a gente tem aqui uma série de exemplos de alterações, geralmente associadas à deposição de camadas, de resíduos de construção, de cortes e aterros, de descarte de material orgânico e inorgânico, de lixos, enfim, que vão constituindo então esses depósitos e alterando toda a cobertura superficial. Então nós temos a construção de solos, que na verdade, dentro da concepção natural de solos, nem solos seriam, mas que por serem um material disposto na superfície sobre o qual a gente desenvolve boa parte das nossas atividades humanas dentro das cidades, então são esse substrato que nós precisamos perceber, e identificar e estudar, enfim, para entender melhor como isso se comporta e como isso vai afetar então as nossas atividades humanas. Nesse caso, então, esses solos eles podem ser solos naturais, com apenas algumas alterações superficiais, depósito de alguns resíduos antrópicos ali superficialmente. Podem ser solos totalmente alterados, esses aqui basicamente são exemplos disso, são perfis que em mais de 1 metro de profundidade a gente tem alteração total, com aterro de material, diferentes tipos de materiais. Outra questão importante são solos pouco conhecidos no Brasil. A gente não tem
histórico de pesquisas, né, que permitam um entendimento maior dessas áreas e desses solos aqui no Brasil. É um tema bastante pesquisado internacionalmente, mas no Brasil ainda muito aquém do que deveria, né? E são áreas e solos também importantíssimos para a manutenção da qualidade do ambiente urbano. Então, fica aí, né, um lembrete de que a gente precisa investir no conhecimento, no estudo, enfim, dessas áreas, para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade desses ambientes. As principais modificações que a gente encontra, né, nas áreas urbanas se referem a cortes e aterros. Então, aqui tem uma imagem mostrando uma área de corte, onde praticamente não existe mais solo natural. Então, mais uma vez, aqui esta área será, né, utilizada sobre um substrato, né, de um solo construído, um solo que naturalmente ele não existe. Aqui nós temos um exemplo de uma área de deposição, certo, em terrenos ainda não utilizados, e futuramente vai ser construído, né, enfim, esta área vai ser submetida a diferentes usos, aonde o substrato vai ser este solo construído e não mais o solo natural que está provavelmente enterrado aqui nessa posição. Revolvimentos, né, aqui um exemplo de deposição de resíduos de construção. No Brasil a gente tem esse problema de não dar um destino adequado a esses resíduos de construção. No geral eles são espalhados no terreno, né, e soterrados com uma pequena camada de solo. Obviamente porque o destino final tem um custo, certo? E muitas vezes as empresas, para evitar esse custo, acabam então fazendo esse tipo de ação que, né, aumentam a alteração do ambiente, né, principalmente do solo. E o tráfego de equipamentos pesados também é outro problema que a gente tem aqui no Brasil, né? As áreas que não são construídas deveriam ser preservadas e cuidadas, principalmente do efeito do tráfego de equipamentos pesados. Isso é uma coisa que não acontece, e esse tráfego com certeza altera, né, altera a densidade, altera a porosidade, altera as características físicas, principalmente dos solos, e isso vai afetar o potencial, né, de desempenhar funções ambientais importantes que a gente vai ver na sequência. Essas modificações, então, causadas pelo uso antrópico do ambiente urbano, né, promove alguns efeitos nos solos. Os principais são a alteração da morfologia. Então, aqui um exemplo de um perfil de solo, né, construído, onde tem diferentes camadas, né, que não fazem parte do solo natural, e são camadas então que foram depositadas com diferente natureza, né, o material que faz parte dessas diferentes camadas são de origem diferenciadas e que vão, né, estar geralmente compactados, enfim, alterando aí todas as características desse substrato. Compactação, né, aqui nós temos um exemplo de compactação por pedestres, pelo caminhamento de pedestres, mas é muito comum também pelo tráfego de equipamentos pesados, como nós falamos, e essa compactação ela vai, né, reduzir a infiltração de água, enfim, aumentar o escoamento superficial, promovendo alterações aí do solo. Contaminação, né, principalmente associada ao descarte de lixo e também de resíduos industriais de forma inadequada, e erosão, quando a gente deixa então os solos descobertos. Isso é muito comum em ambientes urbanos. A gente tem então a perda dessa camada superficial, que é importante, né? Importante para a manutenção das áreas verdes, principalmente da agricultura urbana e assim por diante. Então esses efeitos, né, promovem alterações que muitas vezes estão associadas a danos, certo? E a um custo, né, do desenvolvimento urbano bem mais elevado. Um ponto importante que a gente precisa entender também quando a gente fala de solos urbanos, né, são esses solos como produto das cidades, né, produto da alteração das atividades desenvolvidas nesse tipo de ambiente. Então aqui na imagem da esquerda a gente tem uma área urbana, né, com uma baixa intensidade de uso, certo? A gente tem aqui apenas casas, né, pequenas casas com os pátios ainda, né, com áreas verdes, enfim, com poucas áreas impermeabilizadas, certo? Onde provavelmente a gente tem ainda predomínio de solos naturais, certo? Com nenhuma alteração ou pequenas alterações, principalmente deposições, né, superficiais. Já nessa foto aqui da direita, a gente tem uma área, né, com um nível, uma intensidade de urbanização bem maior, praticamente não se enxerga a área verde,
né? Praticamente todo o solo aqui está impermeabilizado, né? Aqui tem uma pequena praça, provavelmente boa parte dessa praça também é impermeabilizada, né? Alguns metros de profundidade aqui a gente tem estruturas urbanas, né? E não solo, então é bem provável que nesta área a gente tenha a ausência total de solo, porque para a construção desses prédios altos existe uma demanda de estrutura, de embasamento, né? Bem mais forte, que muitas vezes está associada à remoção do solo natural, que não apresentaria uma estabilidade, né, suficiente, e esses prédios então são ancorados na própria material de origem, na própria rocha, que é o material mais estável, certo? Então são dois ambientes urbanos que apresentam uma intensidade de uso diferenciada, e com certeza isso vai afetar, né, a intensidade de alteração nos solos. E aqui nessa imagem vocês conseguem ver, né, a foto aqui da esquerda seria um solo representante daquela situação de baixa alteração, de baixa intensidade. Nós temos aqui um horizonte A sobre um horizonte B textural, né? Então aqui nós temos um argissolo amarelo, certo? Natural, que apresenta uma pequena deposição aqui de, né, em torno de 20 centímetros de entulho de resto de construção, que foi compactado, nesse caso aqui, para a construção de um estacionamento, certo? Então, o solo ainda natural, mas que apresenta uma pequena alteração superficial. Já esse da direita, aqui a gente tem todo o perfil alterado. Então, aqui nós temos a disposição de 3 camadas distintas que foram aterradas, né, provavelmente em épocas diferentes, com materiais provenientes de usos e de áreas diferenciadas. Então, aqui predomínio de restos de saprolito, provavelmente de cortes de outras áreas, né? Talvez aqui parte do solo natural revolvido, né, e colocado por cima, e aqui já o material também com predomínio de resíduos de entulho, né, de obras de construção. Nós poderíamos perguntar o seguinte: e este solo da esquerda aqui, que é um argissolo amarelo, ele seria considerado hoje um solo urbano, ou é um solo natural que está presente no solo urbano, né, em área urbana? Então, muitas vezes, essa deposição superficial, né, de apenas 20 centímetros já é suficiente para modificar o comportamento do solo. Então, este pode ser, assim como ele é em alguns sistemas de classificação, né, de outros países, porque nós não temos essa classificação ainda no Brasil, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Este pode ser um critério, né, para a gente separar esses solos, né? Se houver a modificação do comportamento físico, da infiltração de água, né, enfim, da potencialidade de desenvolvimento de vegetação, esse solo já poderia ser enquadrado como um solo urbano, por exemplo, né, ou não. Enfim, os critérios são definidos conforme o grupo, né, e os interesses para o qual esse sistema taxonômico é gerado. Outro ponto interessante a ser destacado nesse item é que a gente tem uma variação de cidades, né, com graus de intensidade de alteração, de uso urbano, enfim, bastante amplo. Então nós temos cidades, né, pequenas vilas, enfim, que tem ali, como eu falei, mostramos no slide anterior, uma situação, né, muito próxima do natural, até áreas extremamente modificadas. Assim como dentro da mesma cidade a gente tem bairros, né, e localidades que apresentam uma diferença, de uma intensidade de alteração também bastante grande. Então isso precisa ser considerado, né, quando a gente planeja estas áreas, quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento desses ambientes. Então nós temos, mesmo nas grandes cidades, nós temos áreas de extrema alteração, onde não existem mais solos naturais, né? E também a gente pode ter áreas, né, áreas residenciais, áreas grandes, áreas verdes, enfim, onde a gente ainda tem a manutenção desses solos naturais. Isso precisa ser percebido, né, mais uma vez, no processo de gestão dessas áreas. Muito bem, por que estudar os solos urbanos é importante, certo? Porque eles desempenham funções neste ambiente que são importantes para a manutenção e qualidade, né, não só do ambiente, mas como da própria vida, né, do próprio bem-estar dentro dessas áreas. Então aqui eu elenquei algumas funções que eu julgo importante, não são todas, né, existem muitas outras, ok? Então vamos lá: suporte de estruturas de engenharia, né, muito óbvio, né, todo engenheiro civil está preocupado se esse solo ele tem essa capacidade ou não. Como nós exemplificamos no outro slide, dependendo do tipo de estrutura, esse solo vai ser removido e a gente vai construir, né, entre parênteses aí, entre aspas, a gente vai construir um solo mais estável. E por isso essas alterações também são muito frequentes no ambiente urbano, né?
Muitas vezes, diferente do ambiente agrícola, nós buscamos um solo que apresenta características diferenciadas. No solo, quanto mais adensado ele for, por exemplo, melhor para estruturas de engenharia, né, e ao passo que ele não vai ser bom para desenvolvimento de plantas, e assim por diante. Fonte de materiais diversos, né, muitas vezes para própria uso urbano, construções urbanas, suporte à agricultura e áreas verdes, esse é um ponto importante, cada vez mais se investe e se estimula o desenvolvimento de agricultura, né, de áreas de produção de alimentos nas áreas urbanas, isso tem aspectos positivos para a melhoria da qualidade do ambiente, para a geração de renda, né, para o uso de terrenos que estão ainda vagos, né, que não estão sendo utilizados, que muitas vezes, por estarem ali vagos, são usados para descarte de resíduos, para a criação de lixões, enfim, né, áreas irregulares. Retenção de águas, isso aqui é importante. A gente vê comumente nos noticiários, né, quando chove muito em grandes cidades, né, o alagamento grande, às vezes até carro boiando, até pessoas perdendo a vida, certo? Então tem um custo bastante alto e geralmente está associado à alteração do solo e à impermeabilização superficial excessiva, certo? Então os solos, eles desempenham esse papel importantíssimo de retenção de água, de regular o ciclo hidrológico, né? E muitas vezes no ambiente urbano, pela impermeabilização ou pela destruição e alteração desses solos, compactação excessiva, a gente tem a perda dessa função, ou do potencial, né, de exercer essa função de forma adequada. Atenuação térmica também, então esses solos, eles estão associados à vegetação muitas vezes, e isso tem, né, um efeito térmico no ambiente bastante expressivo e importante para a manutenção da qualidade. E meio para descarte e ciclagem de resíduos, né? Então, muitas vezes, a ciclagem dos próprios materiais orgânicos das áreas verdes, a gente pode pensar que todo resíduo orgânico gerado no ambiente urbano, ele pode ser compostado, né, e utilizado nestas áreas, então o solo pode receber esses resíduos de forma saudável, como adubo, mas ele não pode receber resíduos, né, de um descarte inadequado, de um descarte não planejado, como frequentemente acontece com descarte de lixo de forma, né, sem controle nas nossas cidades. Então os solos não serviriam, né, não se destinariam para esse tipo de situação. E aí nós temos o que foi comentado já, que é a situação das funções tecnológicas associadas principalmente às estruturas de engenharia e às funções ambientais de retenção de água, suporte a desenvolvimento de plantas, que muitas vezes elas são conflitantes, né? Um solo bom para engenharia, ele não é bom para retenção de água e para desenvolvimento vegetal. Por isso, a gente precisa estar, né, bastante atento a estas áreas urbanas, ter um cuidado bastante grande no desenvolvimento, nas construções, né, e principalmente associado à manutenção, à preservação desses solos, se possível, naturais, né, que são aqueles que geralmente têm capacidade maior de promover essas funções, então, principalmente as ambientais. Não quer dizer que a gente não possa construir solos, né? Isso é uma questão importante. Nós podemos construir solos em áreas urbanas, não, sem problema algum, só que esses solos, eles precisam ter potencial, precisam apresentar características, né, que desempenhem essas funções importantes. O que a gente não pode é modificar, né, alterar esses solos de forma a torná-los inaptos para o desempenho dessas funções. Aí a gente vai encarecer, né, o custo do desenvolvimento urbano e vai promover uma série de problemas, como um exemplo aí que foi dado dos alagamentos, certo? Ou então do baixo desenvolvimento da vegetação, que é tão importante para a manutenção da qualidade. Como a gente não tem muitos dados, né, referente aos solos de áreas urbanas brasileiros, eu vou trazer aqui os dados do Reino Unido, tá? Que apresenta mais uns resultados aqui muito semelhantes às nossas condições. Esse gráfico aqui mostra, né, a porcentagem de material que são encontrados nesses solos, nos solos alterados de áreas urbanas. Então, uma grande porcentagem, aqui quase 40%, de tijolos e cerâmicas, né, materiais industriais, né, resíduos industriais, líquidos efluentes, e aí depois, em menor quantidade, a gente tem vidro, plástico, agroquímico, borracha,
né, metais manufaturados, enfim. Então, vejo que são materiais, né, característicos das nossas atividades humanas nesse tipo de ambiente. Geralmente esses materiais industriais que a gente mais utiliza, né, e que acabam sendo descartados, né, e muitas vezes utilizados como fonte de material para aterrar essas áreas, né? Então, ao invés de a gente descartar isso de forma adequada, muitas vezes isso é incorporado com com substrato que vai ser usado para aterro dessas áreas, e aí a gente cria, então, esses solos, né, muitas vezes não apropriados, se não na maioria das vezes não apropriado para as nossas atividades humanas sobre estas áreas. Bom, estes solos, né, por estar em ambiente onde há uma concentração humana muito grande e de forma geral, né, essas concentrações geram resíduos também de forma abundante, e muitas vezes estas áreas não apresentam estruturas de saneamento básicos necessários para a coleta e destinação, né, correta desses resíduos, e eles acabam permanecendo nesse ambiente. E a alteração desses resíduos, a incorporação desses resíduos no solo, como a gente viu nos slides anteriores, muitas vezes os nossos solos urbanos são construídos com esses resíduos, eles têm um potencial enorme de dissociação de metais pesados, de vários contaminantes, né, vários produtos que promovem a contaminação, então, do ambiente, e que com certeza isso, né, reverte em danos à nossa saúde. Então nós temos aí, né, a presença abundante de metais pesados, de solventes, pesticidas, agroquímicos em gerais, né, não só pesticidas, dioxinas. As dioxinas são compostos aromáticos de origem industrial, gerados pela decomposição de produtos, pela queima de produtos industriais, combustíveis, né, muito comum nos ambientes urbanos, também como exemplo de produtos nocivos, né, os hidrocarbonetos aromáticos presentes nos combustíveis, coliformes fecais, né, pelo destino inadequado dos esgotos das nossas cidades, e a equicadaverina e putrescina, que são produtos orgânicos aí, resultantes, são aminas, né, resultantes da decomposição de material orgânico, aí, seja humano ou de animais, certo? Então, por exemplo, a construção de cemitérios em áreas inadequadas, de maneira inadequada, pode gerar chorume, né, ricos nesses compostos orgânicos que têm um alto poder de modificação gênica, certo? Então são cancerígenos, muitos desses produtos são cancerígenos e perigosos à nossa saúde. Facilmente eles entram na cadeia trófica, e aí a própria produção de alimentos, como a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, né, nesses ambientes podem ficar prejudicados devido a esse problema de contaminação dessas áreas. Então essa é uma questão importante que a gente precisa também pensar e planejar, né? Essas áreas urbanas precisam ser planejadas de forma que elas sejam saudáveis, mantidas de forma saudáveis e não contaminadas, né, aumentando o risco e a pressão sobre a nossa saúde. Pois então, esse desenvolvimento urbano de forma, né, não organizada, ela pode gerar situações como essas. Ó. Até alguns anos atrás era permitido, e nós tínhamos os famosos lixões, aonde os resíduos urbanos eram descartados, né, de forma, né, sem muito controle. Muitas destas áreas antigas, aí de 30, 40, 50 ou mais anos atrás, né, hoje são transformadas em assentamentos urbanos. Então esse aqui é um exemplo de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma vila, né, construída sobre um antigo lixão. E aí vocês vejam aqui o perfil do solo, como é que é, né? Uma camada aqui de mais de 1 metro de resíduos orgânicos e não orgânicos, né? Resultantes da alteração desse lixo urbano. Naquela época se descartava muito mais produtos nocivos, né? Que hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento e um controle um pouquinho maior também do descarte de pilhas, baterias e outros produtos. E aqui uma imagem então do solo, né? Da superfície atual, aonde, né, a vila não tem ainda estrutura sanitária para coleta de esgoto, né, de saneamento básico, e o solo é isso daqui, ó, o material orgânico praticamente já se alterou e fica aí
os resíduos inorgânicos, né, sobre a superfície, oferecendo uma série de riscos a essas famílias que habitam nesse local. Então, áreas que antigamente eram lixões, hoje são assentamentos urbanos, né, sejam por invasões ou mesmo assentamentos, né, construídos. A gente tem história de São Paulo, de grandes condomínios que foram construídos sobre aterros sanitários e que hoje tem problema de liberação de gases, risco de explosão, né, defeitos na estrutura, devido à movimentação do terreno, à estabilidade do terreno. Né? Então, nesse caso aqui a gente tem problema de drenagem do solo, né, de contaminação do solo, produção de gases, ou seja, muitas dessas famílias acabam, né, tendo suas hortas aqui nos quintais e produzindo alimento, então, sob esse tipo de ambiente, né, de situação, que muitas vezes pode estar contaminado, né, provavelmente sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Nós, como uma sociedade organizada, a gente não pode permitir que esse tipo de situação aconteça. Então, essas famílias, nesse caso que já aconteceu, precisam ser orientadas, né? Esse material deveria ser removido, pelo menos parte dele, impermeabilizado, e aí colocado um outro material de melhor qualidade por cima, para que as pessoas possam ter, né, pelo menos minimizar essa questão de drenagem, né, a coleta do esgoto, né, eventualmente se for produzir alimentos ali, também numa condição saudável. Então, são situações que são muito comuns, né? Apesar da gente não enxergar muitas vezes, elas são muito comuns nos nossos ambientes urbanos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura urbana, né? A produção de alimentos em ambientes urbanos. Esse é um tópico importantíssimo. Ele acontece em muito poucas cidades, né, de forma organizada aqui no Brasil, mas tem sido muito estimulado por diversas instituições. Uma delas, a FAO, né, tem investido muito na divulgação, no estímulo da criação de áreas, principalmente coletivas, de produção de alimentos nestas zonas urbanas, né? Então, isso tem um papel social e ambiental muito grande. Tá? Estas áreas e estas hortas comunitárias, principalmente, né, elas têm um grande papel na geração de rendas, na produção de alimento saudável, né, na soberania alimentar dessas famílias, na proteção dos solos, né, são áreas que estariam recebendo descarte de entulho, né, de resíduos, enfim, que quando não construídas ou não utilizadas para outras finalidades, podem ser temporariamente, enfim, né, utilizadas para a produção de alimentos. Essa produção de alimentos não compete geralmente, né, não compete com os mercados, porque são famílias que né, pelo histórico alimentar e pela renda, nem consomem, não tem histórico de consumo desse tipo de alimentos. Então, elas passam, né, a modificar esse histórico e ter uma condição alimentar muito maior. Além de desenvolverem conhecimentos, né, interagirem com a comunidade, enfim, associado a estas ações, outras também ocorrem, né, de desenvolvimento social, enfim, que agregam muito aí a qualidade de vida das nossas cidades. Aqui a gente tem um exemplo de uma horta comunitária em Santa Maria, a horta do residencial Dom Ivo, a horta Neide Vaz, e aqui nós fizemos levantamento de solos e identificamos que o solo apresenta apenas 5 centímetros de aterro do material, né, não com resíduos de construção, é um material de um solo de outra área. Então é um solo que não tem contaminação, não tem problema, mas ele tem uma umidade excessiva, né, para a produção olerícola nessa situação. Então a gente precisa aqui, né, foi recomendado a elevação dos canteiros e drenagem da área para evitar, por exemplo, problemas com nematóides, né, que é comum em áreas bastante úmidas. Então vejo que não só a identificação de um solo alterado ou não alterado, mas qualquer outra característica associada à produção vegetal do solo é importante a gente perceber, né? Isso só vai ser percebido com os levantamentos do solo. Então, produção de alimentos, né, independente da área, ela exige um solo de qualidade, um solo que não esteja contaminado e um solo que apresente características, né, que potencialize o desenvolvimento vegetal sem causar algumas eventuais restrições. E para isso a gente precisa então conhecer o solo. Isso é importantíssimo, certo? Outro aspecto que os solos urbanos, né, são essenciais
para a qualidade do ambiente é em relação ao manejo das águas das chuvas, né? Então, como a gente falou, é muito comum nas grandes cidades, devido à impermeabilização excessiva, né, e alteração negativa dos solos, haver alagamentos frequentes. Tá? Para você ter uma ideia, Santa Maria, que é uma cidade não muito grande, uma cidade, né, de médio porte, com 280 mil habitantes, mais ou menos, já tem mais de 200 pontos de alagamentos. Então vejam a situação, né? Se a gente for para as capitais ou cidades maiores, esse problema tende a aumentar. E por que esse problema existe? Porque as pessoas ainda hoje desconsideram, né, os solos como um elemento ambiental importantíssimo para a manutenção da qualidade desses espaços. Então a gente precisa estar muito atento para que esses solos sejam manejados de forma correta, para que esses solos sejam, né, considerados no planejamento, para que esses solos, né, sejam respeitados, digamos assim, preservados, né, entendidos como um elemento importante para o espaço urbano. Então veja aqui a comparação de uma área construída, né, 30% da água que chega até o solo é evaporado, 55% é escoado. Isso aqui é um problema, né? Por que é escoado? Porque ele não infiltra. O solo ele deve desempenhar a função de retenção de água, então ele precisa apresentar poros, né, estrutura, estar organizado para que a água consiga penetrar, né, nos seus horizontes. Seja ele um solo natural ou um solo construído, certo? No ambiente urbano, dificilmente a gente vai conseguir manter os solos naturais, né? Mas então, mais uma vez, esses solos construídos ou solos urbanos, eles também precisam desempenhar essas funções. 10% aqui infiltra no solo, apenas 5% infiltra para camadas mais profundas. Então veja que esse escoamento superficial ele vai promover erosão, ele vai promover entupimento de redes de drenagem, ele vai promover principalmente, né, ou talvez de forma mais problemática, aí, os alagamentos que vão, né, trazer uma série de transtornos às nossas atividades humanas aqui nesse tipo de ambiente. Já numa área verde, onde o solo apresenta, né, composição e características mais adequadas para desempenhar essa função, 40% evapora. Nós temos agora aqui uma vegetação que auxilia nessa evaporação, certo? Apenas 10% escoa, e esse escoamento aqui é muito mais fácil de controlar. 25% infiltra no solo e 25% em camadas mais profundas. Ou seja, o solo aqui nessa condição ele desempenha o seu papel de retenção de água e de manutenção, né, de organização desse ciclo hidrológico, de forma que a gente evite problemas, né, como a gente já falou aqui, principalmente associados aos alagamentos urbanos. Muito bem, agora nós chegamos num ponto importante, né? Se nós entendemos que os solos urbanos desempenham funções essenciais à manutenção, à qualidade dos espaços urbanos, a gente precisa então conhecer esses solos. Como é que nós conhecemos os solos? Através dos levantamentos e mapeamentos. Só que levantamento de solos em áreas urbanas, né, são complicados. Primeiro, eu tenho que destacar para vocês, né, que mesmo em áreas rurais a gente não tem um histórico de levantamentos em escalas adequadas para o planejamento de atividades mais localizadas. Então, por exemplo, atividade rural, né, poucas áreas apresentam informações compatíveis com esse tipo de planejamento. Então, nós não temos, né, não costumamos dar valor para esse tipo de informação, mesmo nas áreas rurais, né? Imagine, então, nas áreas urbanas. E dentro das áreas urbanas nós temos alguns problemas metodológicos, né, e associados às técnicas de mapeamento. Então, por exemplo, aqui numa área rural, nós temos um objetivo já bem definido, que é a produção agrícola, né, agro-silvopastoril. Nós temos acesso a estas áreas facilmente. Nós temos aqui o predomínio, né, de solos naturais já conhecidos e classificados e cientificamente conhecidos, né? Então é muito fácil de fazer um levantamento e a interpretação do uso dessas informações obtidas nesse tipo de ambiente. Agora, quando a gente trabalha neste outro ambiente urbano, aí complica, porque aqui muitas vezes nem solo nós temos, certo? Aqui vejam que muitas vezes 20, 30 metros de profundidade nós temos ainda estruturas urbanas presentes, né, que não é solo. Então aqui surgem algumas questões, né,
como é que eu vou acessar o pouco solo que existe nessa área, como eu vou acessar, porque são áreas privadas e fechadas, né? Então já é um complicante aí. Que tipo de solo eu vou identificar aqui? Vou procurar um solo natural, um solo alterado, e se não existe solo, o que eu vou levantar? Qual é a informação que eu vou levantar, né? Eu vou fazer o levantamento antes de promover este assentamento urbano, ou eu posso fazer o levantamento depois? Então, cada situação vai demandar, né, soluções específicas que a gente ainda não tem. Não costumamos pensar e discutir esse tipo de problema, né, só que atualmente já está na hora da gente resolver essas questões. Então, a gente precisa, né, também estar atento às possibilidades, e uma grande possibilidade atual é o PRONASSOLOS, o Programa Nacional de Solos, que já está em vigor e que pretende mapear um grande espaço, né, dos solos brasileiros em escala adequada para planejamentos, né, locais e municipais, por exemplo, né, e por que não o PRONASSOLOS destinado às áreas agrícolas, com enfoque agronômico, né, às atividades agrícolas, por que não esse PRONASSOLO também gerar soluções para as cidades, certo? Já que é um programa federal, um programa de longo prazo, né, de vários anos, com investimentos bastante altos, significativos de recursos, por que não esse programa também gerar soluções para esses espaços que demandam, né, que precisam desse tipo de informação pedológica. Outro ponto que a gente precisa discutir muito são os produtos gerados, né, pelos levantamentos. Nós geramos um mapa de solos, certo? E um relatório técnico sobre as informações desses solos. A partir disso, a gente pode gerar diferentes mapas ou cartas, enfim, chamadas de interpretativas ou técnicas, né? Onde a gente vai utilizar as informações dos solos para traduzir isso, transformar em informações associadas a algum tipo de uso específico. Exemplo, eu posso gerar a partir do mapa de solos um mapa de risco de erosão, um mapa de risco de inundações, né? Mapa de potencial para estradas e ferrovias e assim por diante, certo? Descarte de resíduos. Essas informações aqui, ou a maneira com que a gente vai apresentar esses mapas, precisa ser bem pensado, porque no ambiente urbano a gente tem um número de profissionais maior, né, interessados nessas informações. Então nós temos diferentes engenheiros, biólogos, arquitetos, hidrólogos, enfim, né, que precisam dessas informações para desempenhar as suas atividades profissionais nesse ambiente. Se nós entregarmos apenas um mapa de solos, provavelmente ele não vai ser usado, certo? Porque esta informação de solo, ela provavelmente vai trazer um enfoque muito agronômico, né? Já que toda a nossa formação e as metodologias utilizadas para os levantamentos, elas são destinadas às áreas rurais com esse enfoque agronômico, né? Agrícola. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar, certo? Muito bem. Então, esses produtos eles precisam ser atrativos e principalmente funcionais a esses diversos profissionais que atuam nesse tipo de ambiente. O planejamento desses ambientes, desses espaços, né, ele é multiprofissional. E a gente só vai conseguir preservar os solos ou manejar esses solos de forma adequada a um bom desenvolvimento urbano quando a gente trabalhar, né, de forma colaborativa com esses outros profissionais. Sem isso, a gente não vai conseguir ter sucesso. E um outro ponto importante é a classificação desses solos. A gente, apesar de vários países apresentarem sistemas taxonômicos que incorporem já os solos urbanos e os antrossolos, né, no sistema brasileiro a gente não tem. Então, os sistemas taxonômicos geralmente são morfogenéticos, ou seja, eles são organizados com base na constituição morfológica do solo, que é um resultado dos processos genéticos. Entretanto, os solos urbanos eles são construídos, né? São alterados de um dia para o outro muitas vezes. Então as alterações são muito rápidas e a gente não tem nenhum processo genético ali ocorrendo, né? É apenas um solo construído. Poucos sistemas apresentam uma ordem para os solos urbanos, sejam elas antrossolos ou tecnossolos, como o caso do Sistema Internacional do WRB, né, da FAO, da União Internacional de Ciências do Solo. Tem uma classe para os antrossolos, que são aqueles
modificados ao longo de muitos anos, e os tecnossolos, que são esses alterados rapidamente, né, destruídos ou construídos, como no caso dos solos urbanos. Mas a gente ainda tem poucas experiências em relação a isso para que a gente possa, para que isso pudesse facilitar, por exemplo, a construção de uma experiência brasileira. E também existe a falta de critérios para a classificação desses solos, principalmente no Brasil, visto que a gente não tem um histórico de estudo, né, um embasamento que pudesse embasar uma proposição, então, de uma ordem, né, que resolvesse, que enquadrasse esse tipo de solos, os solos que ocorrem e que são transformados pelas atividades desse ambiente específico. Alguns anos atrás, foi feita uma proposição para uma ordem de antrossolos, foi publicada em 2004 pela Embrapa, só que essa proposição não foi incorporada no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, o comitê executivo desse sistema, ele precisa, né, dar atenção a esse caso, porque a classificação ela é a base para permitir o desenvolvimento de pesquisas nesse tipo de ambiente. Não tenho dúvida que, enquanto nós não tivermos uma taxonomia específica para esses ambientes urbanos, a gente vai continuar nessa situação de descaso, né, de poucos estudos e não conhecendo, então, os problemas associados ao solo nessas áreas. Como é que a gente vai resolver se a gente não estuda, não conhece, né? Então, eu não tenho dúvida que a taxonomia ela é um caminho importante para estimular, né, para permitir, então, que os estudos sobre esse tema, eles aumentem de forma, né, a contribuir, então, para que a gente possa entender mais sobre esses ambientes e melhorar, né, as nossas ações sobre esse tipo de espaço. Bom, a produção científica, como nós falamos, ela é relativamente pequena, certo, sobre esse tema, principalmente aqui no Brasil, né? Internacionalmente a gente tem muito material já produzido, e nós temos um grupo aqui em Santa Maria que trabalha, né, com esta área de pesquisa, e aí eu trago algumas sugestões aí para leituras, né, leituras básicas que com certeza vão contribuir para que vocês entendam melhor, né, sobre os solos presentes nessas áreas urbanas. Então tem uma revisão específica sobre solos urbanos, na revista Ciência Rural, de 2004. Tem uma outra revisão sobre levantamento e a classificação, então uma discussão específica sobre esse tipo de questão em áreas urbanas, né, de 2007, na Revista Brasileira de Agrociência. Tem outro artigo sobre a aplicação de um sistema técnico de classificação, né, para áreas urbanas específicas, aplicado no município de Santa Maria, foi publicado na Ciência Rural de 2006. Um artigo que trabalha sobre a identificação, né, e critérios morfológicos para a identificação desses solos no campo, e também critérios de qualificadores diagnósticos, né, de atributos diagnósticos, para a gente começar a pensar uma possível classificação taxonômica desses solos nas condições de Brasil. Então, publicado em 2019 na Revista Brasileira de Ciências do Solo. Ainda também um capítulo do livro, do livro Manejo e Conservação dos Solos e da Água, do Solo e da Água, da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que trata especificamente da conservação dos solos e da água em ambientes urbanos. Então, um capítulo bastante extenso, que traz bastante detalhe sobre o manejo desses ambientes urbanos, né, dos solos desses ambientes urbanos. E para finalizar, então, lembrar que os solos exercem funções importantes nesses espaços urbanos, então nada mais justo que a gente dê uma atenção, destine uma atenção né, significativa para esse tipo de recurso natural. Então esses solos precisam ser conhecidos, a gente precisa entender como é que ocorre o processo de urbanização, de evolução das cidades e como isso afeta a transformação desses solos, né, de forma positiva ou negativa, e como a gente pode então interferir nesse processo para criar um ambiente urbano mais saudável. Os municípios, né, a grande maioria deles já possuem seus planos diretores, e esses planos diretores são documentos importantes para o planejamento do desenvolvimento das cidades, e eles precisam considerar essas informações de solos. A grande maioria, né, se não quase todos, não tem essas informações e obviamente não considera, e por isso a gente continua criando problemas em vez de solução nestas áreas quando a gente pensa em solos.
E a comunidade científica nacional ela precisa também, né, fazer a sua parte. Então, precisa gerar conhecimento, precisa investir, né, nesta temática, para que a gente tenha informações suficientes para gerar, né, começando pelo sistema taxonômico, depois, então, ter técnicas e metodologia para fazer os levantamentos de solo e depois de gerenciar, né, e de melhorar as condições desses solos transformados nesse tipo de ambiente. Tá? É uma temática ainda muito nova, quer dizer, ela não é nova, ela é muito pouco abordada ainda no Brasil, e que com certeza, né, conforme aumentam a expansão das cidades aumentam, a gente aumenta a demanda também sobre esta temática. Aqui são as referências que ficam disponíveis para, né, aqueles que tiverem intenção de aprofundar um pouquinho mais no assunto, né, são todos artigos, enfim, capítulos disponíveis na internet, vocês têm acesso fácil e podem então interagir com o conteúdo. Aqui fica o meu contato e eu agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esses solos tão importantes para a nossa vida. Tá? Um grande abraço a todos.